Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o microcrédito urbano e o microcrédito produtivo orientado. Primeiro a definição, então, do microcrédito urbano. E olha só, o microcrédito urbano é a operação de crédito realizada para o financiamento das atividades produtivas, e aí pode ser capital de giro ou capital fixo, que é o capital de investimento, a gente já fala o que é cada um, de pessoas físicas e jurídicas, organizadas de forma individual ou coletiva, com renda, presta atenção, com renda ou receita bruta anual inferior ao valor máximo de receita bruta estabelecida pela microempresa. A título de conhecimento, tá? Até 360 mil atualmente. Deixa eu só... Aqui, ó. Até 360 mil anual. Explica aí, Renan. Beleza, vamos lá. Primeiro, é o financiamento de atividades produtivas. Pode ser um crédito que a pessoa ou empresa está indo até uma instituição financeira para pegar, para financiar capital de giro. Renan, o que é capital de giro? Capital de giro é o capital que a empresa utiliza para pagar suas despesas do dia a dia, as despesas normais, como, por exemplo, a despesa de salário de funcionários. É uma despesa do dia a dia, né? Vai ter que pagar de forma mensal. De compra de estoque. São despesas que a empresa tem no seu dia a dia, são despesas de curto prazo. E o capital de investimento, ou capital fixo, o que é, Renan? As despesas que as empresas têm quando elas querem, por exemplo, aumentar as suas instalações, quando elas querem comprar algum tipo de maquinário que vá aumentar a produção delas. São investimentos de longo prazo, né? Visando aumentar a capacidade produtiva da empresa. Capital de giro, dia a dia. Capital de investimento, longo prazo, aumentar a capacidade produtiva. E o que eu estou falando é que a operação de crédito do tipo microcrédito urbana, ela pode ser utilizada para financiar o capital de giro, que é para as atividades do dia a dia, faltou dinheiro para pagar os funcionários. O que a empresa vai fazer? Ela pode pegar um crédito, que é o microcrédito, para pagar os funcionários. Faltou dinheiro para aumentar a capacidade produtiva. A empresa pode pegar um crédito para isso. Perfeito. Mas existem outros tipos de crédito nesse sentido? Existem. Por que esse daqui ele se chama de microcrédito? Se chama de microcrédito porque só podem pegar esse crédito aqui as pessoas físicas ou jurídicas que tenham uma renda, se for uma pessoa física, ou uma receita bruta anual, se for uma pessoa jurídica, que seja inferior ao valor máximo de receita bruta estabelecido para a microempresa. Em outras palavras, só vai poder pegar o microcrédito quem for pessoa física ou jurídica que tem uma renda menor que 360 mil anual. Então, não é qualquer empresa que pode pegar, são empresas de pequeno porte. Público-alvo é um crédito especializado para o pequeno empreendimento informal e a microempresa. Portanto, está voltado para apoiar negócios de pequeno porte, gerenciados por pessoas de baixa renda. E não se destina, olha só, não se destina a financiar consumo. Ele se destina para o quê? Para financiar capital de giro e capital de investimento. Não posso eu, microempresa, pegar o microcrédito e sair comprando televisão para mim, né? Dono da microempresa. Não é para financiar consumo. É para financiar capital de giro para as despesas do dia a dia da empresa e capital de investimento. E os valores? Os valores são normalmente baixos, adequado para as necessidades e capacidade de pagamento dos mutuários, usados para iniciar ou expandir pequenos negócios. Então, em geral, os valores que são tomados em uma operação de microcrédito, eles são baixos. E os prazos? Geralmente são curtos, ligado à finalidade do financiamento e ao fluxo de caixa da atividade empresarial. Tá? Então, a gente vai poder ter um prazo mais curto se o fluxo de caixa da empresa, se o prazo de recebimento da empresa também for curto prazo, né? Vai ser de acordo aí com a necessidade da empresa. E os juros? As taxas de juros são mais acessíveis em comparação com outras formas de crédito. Esse é o grande ponto, né? Se a gente está oferecendo para pessoas de baixa renda e que fiquem dentro desse enquadramento aqui, o atrativo do microcrédito é que ele é mais acessível em termos de taxa de juros. E ele tem um acesso também mais simplificado, menos burocracia e requisitos mais flexíveis em relação à documentação e garantias, facilitando o acesso ao crédito para pessoas sem histórico de crédito formal. Isso, né, porque se essas pessoas aqui, que estão talvez começando seu negócio, fossem tentar pegar
crédito, normalmente uma instituição financeira, elas talvez não tivessem um histórico de crédito há muito tempo. E ou elas não conseguiriam pegar o dinheiro emprestado para financiar suas atividades de capital de giro e capital fixo, ou então as taxas de juros elas iam ser muito altas. E aí o microcrédito acaba sendo um atrativo para esse público, tá? Bom, a gente entendeu então o que é o microcrédito urbano. Agora a gente vai entender o que é o microcrédito produtivo orientado. O microcrédito produtivo orientado é a operação de microcrédito com orientação e acompanhamento do uso de crédito. Olha só, é a operação de microcrédito. Mas tem coisa a mais. Com orientação e acompanhamento do uso de crédito. Então, a pessoa, dono de uma microempresa, pega esse crédito para sua empresa, mas não vai apenas pegar o crédito, ela vai ter um acompanhamento da pessoa que lhe emprestou, da instituição financeira que lhe emprestou. Vai ter um acompanhamento do uso do crédito. Por que isso? Porque muitas vezes essas pessoas, como eu falei, elas estão começando o negócio. São negócios de pequeno porte. Talvez ela não tenha todo o conhecimento ainda de como melhor usar o crédito que ela está pegando. E aí a instituição financeira ela vai dar como se fosse esse suporte. Ela vai atuar diretamente no relacionamento com o cliente. Por isso que é microcrédito produtivo orientado, porque existe essa orientação por parte da instituição financeira. E aí, para seguir as condições para ser um microcrédito produtivo orientado, aliás, precisa seguir essas condições. Vamos lá. Uso de metodologia específica para concessão e controle. Então, é um pouquinho diferente do que fornecer apenas o microcrédito. Taxa de juros efetiva máxima de 4% ao mês. A ideia é que a taxa de juros aqui, já que está acontecendo esse acompanhamento, ela seja mais acessível. Não pode ser muito alta. Taxa de abertura de crédito de até 3% do valor concedido, sem outras taxas ou despesas. Prazo mínimo de 120 dias. Então, a partir de 4 meses aí, o prazo da operação. Limite de saldo devedor de até 21 mil na mesma instituição financeira. Limite total de saldo devedor em operações de crédito, exceto habitacional, de até 80 mil no sistema financeiro. Então, na instituição financeira onde eu for pegar o meu microcrédito produtivo orientado, eu não posso ter outras operações de crédito que somem um saldo devedor de 21 mil reais. Se eu, por exemplo, tenho aqui a minha instituição financeira e eu já tenho um empréstimo lá. Só que esse empréstimo que eu tenho lá, o saldo devedor hoje, ou seja, quanto que falta eu pagar para esse empréstimo terminar, hoje é de 20 mil. Falta isso para eu pagar nessa operação. Eu pergunto, eu posso pegar microcrédito produtivo orientado com essa instituição financeira? Se eu me enquadrar ali nessa regra de até 360 mil anuais? E a resposta é que sim. O limite do meu saldo devedor é de até 21 mil. Se esse saldo devedor fosse de 22 mil, eita, aí já não daria mais, porque ultrapassa. E além disso, tem mais uma regrinha, tá? Vamos voltar aqui para o exemplo dos 20 mil. Perfeito. Além disso, eu posso ter empréstimo em outras instituições financeiras. Posso ter um empréstimo aqui de 30 mil, de saldo devedor, é o que falta para eu terminar de pagar, e mais 30 mil aqui. Percebam que eu tenho 20 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Limite total de saldo devedor em operações de crédito, exceto habitacional, de até 80 mil no sistema financeiro. Nessa condição, eu consigo pegar o microcrédito produtivo nessa instituição? Pela primeira regra, sim. Está abaixo de 21 mil. E pela segunda, eu tenho 20 de saldo devedor, mais 30 dá 50, mais 30 dá 80. Deu muita coincidência, né? Vamos fazer o seguinte, colocar aqui 31 mil. Aí, e agora, nessa situação aqui, eu posso? Não, eu não posso. Por mais que eu esteja dentro aqui da primeira regra, no total do sistema financeiro nacional eu tenho saldo devedor que excede 80 mil. Ah, Renan, e se esses 31 mil aqui, eles forem de um crédito habitacional, eu utilizei para comprar minha casa? Aí a gente só vai considerar esses dois e vai estar dentro pelas duas regras. Perfeito, né? Por quê? Exceto crédito habitacional.
Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal devem manter aplicado em operações de microcrédito produtivo orientado valor correspondente a, no mínimo, 2% da média dos saldos de depósito à vista capturados pela instituição. Beleza? Então, olha só. Existe resolução, existe legislação que diz que bancos múltiplos com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal, eles devem manter aplicado em operações de microcrédito, ou seja, a instituição financeira aqui é a Caixa Econômica Federal. Tá aqui, né? Ela captou 100 mil reais em depósito à vista. Conta corrente. Desses 100 mil reais aqui, ela tem que manter 2 mil reais, pelo menos, de saldo médio em operações de microcrédito. Está incentivando esse tipo de microcrédito, esse tipo de crédito. Microcrédito produtivo orientado. Então, esses 2 mil, pelo menos, dos 100 mil que ela arrecadou, que ela captou, tá, em depósito à vista, pelo menos esses 2 mil tem que estar sendo emprestado para pessoas aqui que vão contratar um microcrédito produtivo orientado, e a Caixa Econômica Federal, ela vai fazer o acompanhamento do uso de crédito, tá bom? Perfeito. Vamos para as questões, né? Vou fazer o corte aqui e a gente volta para responder. Bom, sobre o microcrédito produtivo orientado, primeira questão. O microcrédito é um tipo de crédito especializado que não se destina ao financiamento de consumo, mas que de forma assistida apoia negócios de pequeno porte conduzidos por pessoas de baixa renda. Certo ou errado? Certo. Ele é um crédito especializado que não se destina ao financiamento do consumo. Tá? Ah, detalhe, olha só essa questão. Ela trouxe o microcrédito com a definição de microcrédito produtivo orientado. Tá? Até aqui ela está falando do microcrédito, mas quando ela falou de forma assistida, que é orientado, aí ela falou do microcrédito produtivo orientado, ela não fez essa diferenciação, tá? Mas o gabarito da banca foi de correto. Vamos ver a próxima. A operação de microcrédito pode ser realizada com empreendedor urbano ou rural, por pessoa natural ou jurídica, devendo ser executada com base em metodologia específica na qual se efetive a análise de receitas e despesas, assim como os mecanismos de controle e acompanhamento de volume de inadimplência, desconsiderando-se a avaliação dos riscos da operação, haja vista que essa operação corresponde a uma política social apoiada pelo governo brasileiro. Então, quando a gente for fazer um microcrédito produtivo orientado, a gente vai desconsiderar a avaliação dos riscos da operação. A Caixa Econômica Federal, vou usar a Caixa aqui como exemplo. Vamos supor que a Caixa Econômica Federal está aqui, ela vai fazer uma operação ativa, onde ela vai emprestar 10 mil reais em microcrédito. Será que ela vai desconsiderar a avaliação de risco do cliente que vai pegar esse dinheiro emprestado? Vamos supor que essa pessoa aqui, ela é endividada, ela está com a empresa quase que sendo liquidada. Será que não vai ter uma avaliação de risco? Claro que vai, né? A instituição financeira não vai fazer isso daqui pela bondade do coração dela. Ela vai fazer a avaliação de risco e vai determinar, entre outras coisas, qual que vai ser a taxa de juros que ela vai cobrar dessa pessoa aqui. Né? Lembrando que no próprio microcrédito produtivo orientado, o nosso limite máximo é de até 4% ao mês. Então elas podem trabalhar dentro desse limite. Como é que elas vão saber o quanto que vão cobrar? Através da avaliação de risco, tá? Então não se desconsidera. O microcrédito produtivo orientado, agora ela especificou, né? A nossa banca aqui ela especificou qual que ela está falando. É destinado a pessoas físicas e jurídicas com atividades de pequeno porte que terão acompanhamento e receberão orientação durante o período de contrato. O objetivo é estabelecer um relacionamento direto com empreendedores em cada local onde se desenvolva a atividade. É para pessoas físicas e jurídicas? É. Atividades de pequeno porte? Também. Terão acompanhamento e receberão orientação durante o período de contrato. O objetivo é um relacionamento direto. Tudo que a gente viu aí em aula, tá? Certinho essa questão e a gente termina assim mais uma aula.